Esse é o tema do nosso Momento Saudável, inflamação silenciosa, como desativar esta bomba relógio em você. Eu gostaria de começar a partir de uma filosofia daquele que é considerado o primeiro anatomista da história da medicina ocidental e um dos fundadores da Escola de Medicina da Alexandria, Herófilos, o nome dele. Ele tem uma frase célebre que dizia: quando a saúde está ausente, a sabedoria não pode se revelar, a arte não pode se manifestar, a força não pode lutar, a riqueza se torna inútil e a inteligência não pode ser aplicada. Eu acho fantástica essa reflexão, e o tema de hoje vai falar sobre essa que é a assassina secreta, de acordo com essa reportagem de capa da revista Time, que é uma das revistas de divulgação de conhecimento nos Estados Unidos, equivalente à nossa Veja, e que tem muitos temas ligados à saúde, que são muito bem fundamentados pela pesquisa científica, e eu tive a oportunidade de ler esse artigo no ano de 2004, vejam como faz tempo. E o que está escrito aqui no subtítulo é a surpreendente ligação entre a inflamação, ataques cardíacos, câncer, Alzheimer e outras doenças. E o que é que você pode fazer para lutar contra isso? Vale a pena ressaltar que antes de entendermos o que é inflamação silenciosa e por que esse nome, a assassina secreta, sobre o papel importante, como apresentou a nossa mestre de cerimônias, da inflamação como a primeira linha de proteção do nosso corpo através da ação do nosso sistema de defesa. Então, a inflamação é a primeira defesa do corpo contra infecções e também contra traumas, mas que quando dá errado, nós vamos entender o que é que leva a essa falha, pode levar a ataques cardíacos, câncer, Alzheimer e outras inúmeras doenças crônico-degenerativas. Então, vamos começar relembrando o que é que se trata a inflamação aguda, que é fundamental para a nossa integridade e para a nossa saúde. Vamos lembrar dos 5 principais sinais da inflamação aguda que todos nós aqui já experimentamos. Esse quadro aqui está bem didático. Você sente calor na região, porque você aumenta a circulação. Você observa rubor, fica vermelho. Incha, porque os vasos são dilatados para que as células de defesa possam migrar para proteger contra a invasão de micro-organismos na circulação sistêmica. Isso sensibiliza as terminações nervosas e você sente dor, exatamente para que você não toque, deixe que o corpo faça o trabalho de proteção. E se isso evoluir para um dano mais grave, você pode terminar perdendo a função. Mas, basicamente, os 4 sinais principais da inflamação aguda são calor, rubor, inchaço e dor. Agora, o que sucede quando ocorre problema de não concluir o processo inflamatório? Como vocês podem observar aqui nesse slide, essa ilustração gráfica, ela mostra, primeiro, a injúria, lá no começo, ou seja, houve um trauma ou houve uma invasão de micro-organismo, por causa de um corte, algum tipo de lesão. E no final você tem a cura. A injúria está do lado esquerdo, a cura está do lado direito. Então tem a inflamação aguda e tem depois o processo de resolução e recuperação do processo inflamatório e encerrar para que o problema seja localizado e não comprometa todo o organismo. Esse é o principal objetivo da inflamação aguda. Só que quando ocorre problemas na conclusão do processo inflamatório, que ele não consegue ser debelado, então você tem um processo de cronificação, onde ocorre fibrose nos tecidos, onde ocorre destruição celular, e isso pode evoluir para uma doença crônica mais grave, como nós citamos alguns exemplos na introdução. Eu tive a oportunidade de estudar esse artigo que foi publicado na revista Nature, a revista britânica, que é uma das mais criteriosas revistas médicas do mundo, não só médica, como de ciência de uma maneira geral, falando sobre a inflamação crônica na etiologia das doenças ao longo da vida. Ou seja, a inflamação crônica como causa dessas doenças que nós chamamos de doenças de estilo de vida. Então, neste artigo, nós temos um gráfico, e este gráfico está muito didático. Não se preocupem, porque nós fizemos a tradução no próximo slide, eu quero só aqui dar para vocês uma visão panorâmica do que vai ser a nossa apresentação de hoje. Aqui do lado esquerdo, nós teríamos as causas da inflamação
sistêmica crônica ou inflamação silenciosa, e aqui à direita nós teríamos as consequências, e a engrenagem que conecta as causas com as consequências é exatamente pela sigla a inflamação sistêmica crônica. Então vamos aqui à tradução que nós fizemos. Do lado esquerdo nós temos as causas, os fatores de riscos que podem ser sociais, ambientais ou de estilo de vida. Então podem ser infecções crônicas, sedentarismo, dieta hipercalórica, obesidade, disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, insônia, ou seja, perturbações na qualidade do sono, xenobióticos, que são substâncias tóxicas criadas pelo próprio ser humano no processo de evolução tecnológica, de civilização, mas que trazem efeitos colaterais mais ou menos graves para o nosso corpo, porque não fazem parte da nossa composição química, são substâncias sintéticas, artificiais, produzidas pela indústria, e o estresse crônico, que é quando você não administra bem e ele fica como se fosse um ruído de fundo. Então, isso aqui seriam os fatores de risco. Aqui, o ponto de conexão, a inflamação sistêmica crônica ou inflamação silenciosa, e aqui as consequências, que pode gerar incapacidade ou mesmo mortalidade em praticamente todos os lugares do mundo. Então, são elas as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, síndrome metabólica, que é o pré-diabetes, a doença hepática gordurosa não alcoólica, a esteatose hepática, sarcopenia, que é a perda de músculos com o processo do envelhecimento, mas que pode ser exacerbado pela inflamação crônica, doenças autoimunes, quando o próprio organismo não reconhece mais alguns tecidos e o sistema imunológico ataca os tecidos, depressão, doenças neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer e diversas outras doenças que nós estamos vendo aí cada vez mais disseminadas na população. Então, tendo feito essa visão panorâmica, vamos agora entrar em mais detalhes e vamos nos reportar ao trabalho deste que foi um grande cientista da Escola de Medicina da Universidade de Boston e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele é o Dr. Barry Sears, um grande pesquisador, hoje é um empreendedor, e ele foi quem criou, é um dos principais responsáveis pela criação desse termo, inflamação silenciosa. E ele diz o seguinte, que a inflamação silenciosa no nosso corpo pode ocorrer a partir do desequilíbrio de 3 hormônios principais. São eles a insulina, os eicosanoides e o cortisol. O excesso de cada um desses hormônios pode levar à inflamação silenciosa e, a partir daí, levar a todo esse caos na nossa saúde. Vale ressaltar que insulina e cortisol são hormônios produzidos por glândulas bem definidas. A insulina é produzida pelo pâncreas e o cortisol é produzido pelas glândulas suprarrenais, e eles usam a corrente sanguínea para circular em todo o organismo e exercer suas funções. Entretanto, os eicosanoides não são considerados hormônios propriamente ditos, pois eles são produzidos por todas as células do nosso corpo e não usam a circulação para atuarem em lugares distantes. Eles atuam localmente onde eles são produzidos. São produzidos em quantidade muito pequenas, têm um tempo de vida muito curto, mas que tem ação extremamente evidente na nossa saúde. Então, as áreas de interesse em pesquisa do Dr. Sears são a modulação dietética das respostas hormonais e produção de eicosanoides e o uso da nutrição anti-inflamatória para o tratamento das doenças crônicas. Para vocês terem uma ideia da importância dessas substâncias chamadas de eicosanoides, foi um dos prêmios Nobel mais respeitados na medicina pelo seu impacto na aplicação na saúde, de 1982. Então, esses cientistas que vocês estão vendo aí na imagem descobriram as prostaglandinas, que são um dos exemplos dos eicosanoides produzidos em determinadas situações no nosso corpo, e nós vamos falar sobre isso. Então, a gente sabe que quando a gente tem um processo inflamatório acontecendo no nosso corpo, um dos maiores desconfortos é a dor, que muitas vezes pode se tornar insuportável. Então, os medicamentos anti-inflamatórios, eles são muito poderosos e eles atuam para debelar essas manifestações da inflamação e principalmente a analgesia, ou seja, suprimir o desconforto da dor.
eles são classificados em dois grandes grupos. Os não esteroides, que nós temos aqui como exemplo o ácido acetil salicílico, o AS, e um dos mais clássicos exemplos de AS é a aspirina, o ibuprofeno e a dipirona sódica. Do outro lado, nós temos os anti-inflamatórios esteroides, e o principal exemplo dele são os corticoides. Esses medicamentos que são utilizados com esse objetivo, eles têm um alto custo para os pacientes e muitas vezes estão relacionados a múltiplos efeitos adversos. Por exemplo, eu não posso tomar nenhum desses 3 tipos aqui de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, porque eu tenho sensibilidade e posso desenvolver um quadro alérgico muito grave. Então, eu quero agora falar para vocês sobre como nós podemos trabalhar através do nosso estilo de vida e dos nossos hábitos alimentares e termos uma eficácia em processos anti-inflamatórios em relação a essa bomba relógio, que é esse processo de inflamação sistêmica que se instala no organismo da gente quando nós não temos esse cuidado e que, por se chamar inflamação silenciosa, ela não tem nenhuma daquelas características da inflamação aguda. E, portanto, você não presta atenção e não toma nenhum tipo de providência. Então, o primeiro passo é o conhecimento. O segundo passo é a atitude de colocar esse conhecimento em prática. Então, vamos lá. Os eicosanoides, eles são divididos em 2 grandes grupos. E ambos são importantes. Quando há um equilíbrio na produção dos 2 grupos, você tem a inflamação que nos protege e depois tem o encerramento do processo inflamatório para que o organismo volte ao estado de homeostase, ao estado de equilíbrio dinâmico. Então, os eicosanoides pró-inflamatórios, eles têm como origem o ácido araquidônico, que, por sua vez, vem dos ácidos graxos ômega 6. Se você tem uma ingestão muito elevada de ácidos graxos ômega 6 em relação aos ácidos graxos ômega 3, nós vamos falar um pouco mais sobre eles daqui a pouco, você tende a prevalecer a produção dos eicosanoides que geram inflamação. As prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. Do outro lado, nós temos os eicosanoides anti-inflamatórios. Quando você tem uma alimentação mais equilibrada, onde você ingere ômega 3 em quantidade suficiente, então você tende a produzir mais resolvinas, maresinas e protectinas, que são os eicosanoides que debelam o processo inflamatório. Então, o equilíbrio desses 2 grupos é que gera a homeostase e gera a nossa proteção. Então, vamos descrever aqui os mecanismos de ação desses 2 grupos de eicosanoides. Aqui à esquerda, os anti-inflamatórios, e à direita, os pró-inflamatórios. Inibe a agregação plaquetária, portanto, evita que se formem trombos dentro da circulação sanguínea. Já o eicosanoide pró-inflamatório promove a agregação plaquetária. O anti-inflamatório promove a vasodilatação, o pró-inflamatório promove a vasoconstricção, portanto, aumenta a pressão. O anti-inflamatório inibe a proliferação celular, portanto, reduz a incidência de câncer. O pró-inflamatório estimula a proliferação celular. O anti-inflamatório estimula a resposta imunológica, o outro deprime a resposta imunológica, tem ação anti-inflamatória, o outro pró-inflamatório, e diminui a transmissão da dor, no caso do anti-inflamatório, e aumenta a transmissão da dor, no caso do pró-inflamatório. Agora, qual a relação que existe entre esses eicosanoides e a nossa alimentação? Preste muita atenção que agora nós vamos fazer aqui algumas conexões bem interessantes. Então, como nós falamos, dependendo da natureza da gordura que você ingere na sua alimentação, se ela tem mais ácidos graxos ômega 6, segue um caminho. Se ela tem mais ácidos graxos ômega 3, segue outro caminho. Na prevalência dos ácidos graxos ômega 3, haverá um papel importante ligado ao hormônio glucagon, que nós vamos já falar sobre ele, de onde é que ele vem, quando é que ele é produzido, é a sua importância. E isso faz com que os ômega 3 sejam transformados em eicosanoides anti-inflamatórios. E você vai ter, portanto, um quadro de proteção contra a inflamação silenciosa. Repito, estamos falando aqui de gordura dietética, que gera ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. Se houver prevalência de ômega 3, você vai ter processo anti-inflamatório. Se houver prevalência de ômega 6, você vai ter processos inflamatórios.
E a insulina, junto com o glucagon, tem um papel importante aqui para conduzir para onde esses ácidos graxos vão se transformar em eicosanoides. À medida que nós vamos explicando na nossa aula, esse processo vai ficar cada vez mais claro e principalmente as dicas práticas que nós vamos compartilhar mais adiante com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esses dois poderosos hormônios antagonistas que regulam o nosso metabolismo. O glucagon e a insulina. Ambos são produzidos pelo nosso pâncreas, em situações bem específicas. Eles já estão com a sua estrutura molecular definida e seus mecanismos de ação também estabelecidos há muitos anos já pela ciência. E aqui está um quadro que nos dá uma visão bem interessante. A insulina, ela reduz a glicemia, reduz a taxa de açúcar no sangue, ativa o metabolismo de estocagem, portanto, é um hormônio que tende a pegar o excesso de açúcar e converter em gordura e armazenar, portanto, a insulina em excesso, ela promove o aumento da gordura corpórea, aumento da obesidade, armazena gordura no tecido adiposo, promove retenção de líquidos pelos rins, estimula o crescimento das células do músculo liso nas artérias, o que pode levar ao processo de aterosclerose, e aumenta a síntese hepática de colesterol. Veja bem que interessante, a insulina é um dos principais hormônios responsáveis pela produção excessiva de colesterol quando ela é produzida de forma exacerbada. E quem leva a produção da insulina de forma exacerbada é a quantidade de açúcar e carboidratos refinados que nós temos na nossa alimentação. Por outro lado, o hormônio que é antagonista da insulina e que também é produzido pelo pâncreas, o glucagon, ele eleva a glicemia, portanto, ele é produzido pelo pâncreas quando você passa muito tempo entre uma refeição e outra e a taxa de açúcar tende a cair. Ele ativa o metabolismo de queima, ao invés de estocagem. Ele libera a gordura do tecido adiposo, portanto, ele favorece o emagrecimento. Promove liberação de líquidos pelos rins, portanto, não promove retenção de líquidos, como a insulina em excesso. Estimula a regressão das células de músculo liso nas artérias, portanto, tende a diminuir a incidência da aterosclerose e diminui a síntese hepática de colesterol, o que é extremamente importante para a nossa saúde cardiovascular. Agora, quais são os fatores dietéticos que estão sob nosso controle, que controlam, por sua vez, a produção de insulina ou glucagon? Vejam aqui. A liberação de insulina ela é estimulada pelo aumento da glicose no sangue, derivada da ingestão excessiva de carboidratos refinados, muitas vezes de elevado índice glicêmico, aqueles carboidratos que são digeridos e absorvidos muito rapidamente, como doces, pães e massas, com pouca fibra. Por outro lado, o glucagon é estimulado pelo aumento dos aminoácidos plasmáticos derivados da ingestão elevada de proteínas dietéticas. Então, você pode estimular a produção do glucagon por duas maneiras. A primeira é quando você passa muito tempo entre uma refeição e outra, e a tendência da taxa de açúcar no sangue é cair, aí o glucagon entra em ação para ir lá no fígado, dar sinal para quebrar o glicogênio, que é o açúcar que está armazenado dentro do fígado, para devolver esse açúcar para a corrente sanguínea e regular a taxa de açúcar no nosso sangue, porque nós precisamos dessa taxa de açúcar, principalmente para nutrir o nosso cérebro, que ela não oscile muito. Agora, tem uma outra forma de você estimular a produção do glucagon. É você aumentar a quantidade de proteína na sua alimentação enquanto você diminui a quantidade de carboidrato. Gravem essa informação. Você não precisa passar muito tempo entre uma refeição e outra para ter a ação do glucagon atuando no seu corpo. Você pode estimular a produção de glucagon e diminuir a produção de insulina, regulando a proporção entre os carboidratos e as proteínas na alimentação. Então, aqui tem um ponto muito importante. O efeito hormonal pós-prandial do balanço dos macronutrientes. Davi, traduz para a gente. Quando você se alimenta, você não está só ingerindo calorias. Você também está ingerindo nutrientes cujas proporções têm efeito sobre a produção desses dois hormônios. Então, efeito hormonal pós-prandial significa após a refeição, no balanço, a partir do balanço dos macronutrientes. Quais são os macronutrientes? Proteína, carboidrato e gordura.
principalmente a relação entre proteína e carboidrato, vai provocar uma resposta hormonal que vai dizer que depois do que você comeu, aquela energia que você ingeriu vai ser convertida em gordura e estocada ou vai ser levada para os tecidos para ser metabolizada e produzir energia para o seu corpo funcionar. Então, a proporção das proteínas e carboidratos é muito importante para o processo de emagrecimento e também para produzir eicosanoides anti-inflamatórios que vão nos ajudar no processo da inflamação silenciosa. Então, a proporção entre as proteínas e os carboidratos nas refeições controla o eixo insulina e glucagon. Isso aqui é muito importante vocês gravarem. Quando eu tenho uma dieta onde, mesmo numa dieta hipocalórica, onde eu vou buscar a diminuição da ingestão de gorduras, porque é um nutriente que tem maior densidade energética. Só que quando eu reduzo a gordura na minha alimentação, eu também reduzo a proteína, porque os alimentos gordurosos são os alimentos proteicos. E quando eu faço isso, fico só focado em caloria, ou seja, diminuir a entrada de energia no meu corpo, para tentar emagrecer, qual é o erro que eu posso cometer? É que com essa redução da caloria, tirando gordura e também proteína, eu vou ficar proporcionalmente com muito carboidrato. O que é que vai suceder? Esse excesso de carboidrato, mesmo numa dieta onde tenha menos caloria do que eu preciso, ele não vai permitir que a gordura que está estocada seja mobilizada, porque esse excesso de carboidrato vai fazer com que a insulina fique sendo produzida exageradamente, mesmo você tendo feito uma dieta hipocalórica. Então, não pensa só em caloria. Leva em consideração a proporção entre os macronutrientes. Então, se você faz uma dieta hipocalórica, mas aumenta a quantidade de proteína e diminui a quantidade de carboidrato, aí sim, o que é que vai acontecer? Você vai diminuir a produção de insulina e vai estimular a produção de glucagon. Aí, depois que você comer, o que vai acontecer é que o corpo vai buscar na gordura a energia que está faltando porque você baixou a secreção de insulina e estimulou a produção de glucagon com essa regulação da concentração mais alta de proteína e mais baixa de carboidrato. O Dr. Boyd Eaton é um antropólogo norte-americano que fez um trabalho muito interessante com tribos de caçadores-coletores existentes e calculou a proporção média entre proteínas e carboidratos nas dietas neopaleolíticas. E chegou à seguinte conclusão: essas dietas eram cerca de 3 gramas de proteína para 4 gramas de carboidrato, que dá uma proporção de aproximadamente 0,75 a 1 unidade. Na prática, sempre que você for preparar uma refeição, ou seja, uma refeição principal ou um lanche, procura equilibrar os carboidratos com as proteínas de maneira que fique pelo menos nessa proporção de 1 para 1. 1 unidade de carboidrato para 1 unidade de proteína, de preferência um pouquinho mais proteína do que carboidrato, para você ter esse efeito hormonal a seu favor depois que você comer, para produzir esses hormônios, insulina e glucagon, de forma a ter mais glucagon do que insulina, para o corpo buscar na reserva de gordura que está estocada a energia que não veio através da alimentação e dessa maneira você emagrecer. Agora, lembre-se que quando eu produzo muita insulina, não tem só o problema de não conseguir tirar a gordura que está estocada e eu termino degradando massa magra no processo de perda de peso, que é o que acontece quando eu faço uma dieta hipocalórica e continuo comendo muito carboidrato. Mas a insulina em excesso, ela é pró-inflamatória, porque ela estimula a produção dos eicosanoides inflamatórios, como nós vimos anteriormente. Por outro lado, quando você tem a dieta hipocalórica, mas aumenta a quantidade de proteína e diminui o carboidrato, aí vai ser o glucagon que você vai produzir mais do que a insulina, e o glucagon tem 2 grandes efeitos. Tem o efeito do emagrecimento saudável, preservando a massa magra, mas também tem o efeito de estimular a produção dos eicosanoides anti-inflamatórios. Então, aqui nesse slide, vocês estão vendo o poder da alimentação equilibrada, amigos. O alimento é o elemento essencial, principal, que controla
a produção desses dois poderosos hormônios, portanto, somos capazes de criar uma estratégia nutricional que maximiza a liberação de glucagon e minimiza a liberação de insulina, estabelecendo um equilíbrio do metabolismo e promovendo a nossa saúde. Como vocês podem ver aqui no gráfico, tem uma dica prática que vocês já podem aproveitar na próxima refeição. Na hora que você for preparar seu prato, divida o prato nesses 3 quadrantes. Metade do prato vegetais, 1/4 do prato proteínas magras e um outro quarto do prato cereais integrais e leguminosas. Como, por exemplo, você pode colocar um arroz com feijão, um peito de frango, um bife de carne ou uma posta de peixe e o restante de vegetais. E dessa maneira, você vai ter uma alimentação que tem caloria controlada, é saborosa e tem efeito hormonal poderoso a seu favor, ativando o seu metabolismo em modo de queima e em modo anti-inflamatório. Estão gostando até aqui? Eu acho bárbaro esse conhecimento. Agora vamos falar do cortisol. Onde é que ele entra aqui nessa história? O estresse descontrolado, mais uma dieta hipercalórica, com excesso de açúcares e carboidratos refinados, promove o acúmulo de gordura no tecido adiposo. Como assim, Davi? O cortisol, que é o principal hormônio do estresse, nos faz engordar, não só porque aumenta o apetite, mas ele também estimula a multiplicação das células de gordura, provocando hiperplasia, e as torna mais infladas, provocando hipertrofia, além de inibir a queima das que estavam estocadas. Então, ficar estressado sem controle não tem futuro. Por isso que é importante algumas práticas, como respiração, como yoga, como meditação e até o próprio exercício físico, como estratégia anti-estresse. Tem uma aula minha no meu canal do YouTube que eu falo sobre o lado bom do estresse. Vocês podem procurar lá no Davi Menezes Mentor para obter mais dicas práticas de como fazer uma gestão mais inteligente dessa reação, que é uma reação importante para a nossa saúde, para a nossa defesa, mas que, perdendo o controle, pode trazer sérias consequências, inclusive levar à morte. Agora vamos falar sobre esse excesso de gordura, principalmente na região abdominal, que o estresse, o cortisol, promove. Essa gordura, quando ela se acumula na região abdominal, ela produz substâncias inflamatórias e aumenta o risco de doenças cardiometabólicas, como diabetes, tipo 2, doenças cardíacas e vários tipos de câncer. Essas moléculas inflamatórias produzidas pelas células de gordura do abdômen, quando elas estão em maior quantidade e inchadas, ou seja, em hipertrofia e hiperplasia, elas são chamadas genericamente de adipocitocinas. Então, tem a interleucina 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa e a resistina, como exemplos de adipocitocinas. Basta gravar o nome adipocitocinas, que fica mais fácil. Elas, de uma maneira geral, contribuem para a inflamação sistêmica crônica, gerando resistência à insulina. Então, o que vai acontecer é o seguinte: essa gordura em excesso no abdômen produz as adipocitocinas, elas entram na circulação e danificam o receptor de insulina nas células. E aí o que vai acontecer? A quantidade normal de insulina que você produz quando você come carboidrato não consegue pegar essa glicose que está na corrente sanguínea, derivado do açúcar e do carboidrato que você ingeriu na última refeição, e colocar para dentro dos músculos e do fígado, principalmente, porque esses receptores estão oxidados e danificados pelas substâncias inflamatórias produzidas pela gordura abdominal. Então, o segredo não é ficar tomando remédio para controlar a ação da insulina no receptor. O segredo é resolver a causa. Qual é a causa? Diminuir a gordura inflamada que está na região do abdômen. Portanto, promover um emagrecimento ativo e saudável. E isso vai fazer com que essas adipocitocinas saiam de circulação e toda essa cascata de reações que pode levar a problemas de saúde levem à correção e você restabeleça o seu bem-estar. Então, se você não resolve esse problema, vai gerar resistência insulínica, síndrome metabólica, diabetes e várias outras patologias. Mas lembrem-se, tudo isso se resolve principalmente com mudança de hábitos, com a adoção de um estilo de vida mais ativo e mais saudável
e bons hábitos alimentares, praticando esse conhecimento que nós estamos compartilhando com vocês. Vamos aqui agora algumas referências científicas. A gordura visceral e a sua conexão com o risco aumentado do desenvolvimento de doenças cardiometabólicas. Tem muitos artigos publicados nas revistas científicas, mundo afora, evidenciando isso que eu acabei de falar para vocês. Agora, tem um marcador que eu gostaria que vocês, a próxima vez que forem fazer exame com seu médico, pedissem para incluir, que é a proteína C reativa. É um marcador de inflamação sistêmica crônica. As adipocitocinas liberadas pelas células de gordura desencadeiam a produção dessa substância, proteína C reativa, ou PCR, pelo fígado, e ela é um biomarcador-chave dos processos de inflamação sistêmica crônica ou inflamação silenciosa. Então, converse com seu médico sobre isso, porque isso aqui é um fator importante para você acompanhar. Outra dica prática para você prevenir o processo de liberação de adipocitocinas é você usar essa referência que nós chamamos referência estatura, relação estatura-cintura, ou padrão REC, REC de relação estatura-cintura. Você faz o seguinte, você pega a sua altura e divide sua altura ao meio e anota o número. Mede a sua circunferência abdominal e anota o número e compara os dois. E estabelece uma regra, que a sua circunferência abdominal fique inferior à metade da sua altura. Então, essa dica prática está embasada cientificamente. Por exemplo, um homem com 1,80 m não poderá ter mais do que 90 centímetros de cintura, porque a partir daí já pode se considerar ele entrando em risco para a saúde, ou seja, risco metabólico. Então, aqui está, ó, relação estatura-cintura. Lembre-se, a medida da sua circunferência abdominal deve ser inferior à metade da sua altura. Essa dica prática tem que ser colocada em ação, primeiro, por cada um que está aqui assistindo, e segundo, você compartilhar isso com as pessoas que você quer bem. Agora, mais dicas sobre como reduzir a gordura abdominal. Anotem aí. Reduz os carboidratos refinados, coma mais proteínas e fibras, para você criar uma microbiota intestinal mais saudável, que te proteja de processos inflamatórios, que faça com que a membrana de absorção do intestino fique íntegra, não fique inflamada, e que não entrem substâncias perigosas que estão dentro do intestino, que não foram digeridas para dentro do teu corpo e gerem vários problemas adicionais de saúde. Então, diminuir o carboidrato refinado e aumentar a proteína e fibra. Isso é dica importantíssima para melhorar o metabolismo, criar um processo anti-inflamatório natural e, ao mesmo tempo, diminuir a gordura abdominal. Praticar HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, que você pode fazer em menos tempo e ter efeitos fantásticos no metabolismo, portanto, aumentar a oxidação de gorduras. Gerir o estresse, o que pode reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse, que nós falamos há pouco, que desencadeia a deposição de gordura abdominal. São algumas estratégias que podem ajudá-los a diminuir essa adiposidade localizada. Agora aqui, o exercício físico ele vai além da atividade metabólica. Ele tem um poder também específico anti-inflamatório, porque, como eu já falei em outras palestras, o exercício físico faz com que o músculo, que hoje é considerado a maior glândula endócrina do corpo, produza miocinas, e essas miocinas, algumas delas, têm efeito anti-inflamatório sistêmico. Então, é mais um recurso natural que nós temos a nosso favor para diminuir esse processo de inflamação silenciosa. Vejam esse artigo. No estilo de vida ativa, a contração dos músculos em resposta ao exercício secreta as miocinas, que podem atuar neutralizando os efeitos negativos das adipocitocinas que nós já acabamos de descrever para vocês. Então, mais um ponto a favor de você permanecer fisicamente ativo e combater o sedentarismo. Agora, para a gente concluir, eu queria passar 2 mapas para vocês. O mapa do que ter atenção e ter bom senso para diminuir, porque é a alimentação cientificamente comprovada inflamatória, e depois entregar para vocês algumas dicas de processos naturais, estratégias naturais anti-inflamatórias. Vamos lá. Hipercalórica, portanto, diminuir a caloria,
rica em açúcares e carboidratos refinados, rica em sal e gorduras trans, excesso de ácidos graxos ômega 6, que eu vou já mostrar algumas fontes, pobre em ácidos graxos ômega 3, que nós vamos também comentar um pouco, pobre em fibras e pobre em fitonutrientes. Então, o que nós estamos vendo aqui é, usando o bom senso, quanto mais a gente diminuir esse padrão de alimentação, melhor vai ser para a nossa saúde, não apenas para facilitar o nosso controle do peso. Agora, aqui está um dos artigos mais interessantes sobre este assunto. O título é O Controle Alimentar da Inflamação e da Resolução, ou seja, encerrar o processo inflamatório. Então, são 3 grandes pilares. Uma dieta anti-inflamatória, primeiro, ela vai trabalhar restrição calórica, então você ingerir menos caloria do que você precisa durante o dia, é o primeiro pilar. O segundo pilar, você aumentar o consumo de polifenóis, que são substâncias fitoquímicas, são exclusivas das plantas e que trazem poder para a nossa saúde através da ativação de genes e enzimas que promovem o processo anti-inflamatório natural. Vamos dar dicas aqui de alguns polifenóis muito interessantes. E aumentar o consumo de ácidos graxos ômega 3, para que você estimule a produção dos eicosanoides anti-inflamatórios. A grande conveniência do nosso shake, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Olha só, quando você prepara o nosso shake com esses 3 produtos, o shake do sabor que você preferir, tem mais de 10 sabores à sua disposição, converse com o seu consultor depois dessa apresentação. O Nutrev, que é o nosso substituto mais saudável e mais nutritivo para o leite de vaca, e o suplemento de proteína em pó. Quando você coloca uma porção do shake, uma porção do Nutrev e uma colher medidora do pó de proteína, que é considerado uma porção, você vai ter 25 gramas de proteína e 25 gramas de carboidrato. Vocês lembram que eu falei que quando você tem a proporção de 1 para 1, você tem um equilíbrio hormonal depois que você come, favorável a ligar o metabolismo em modo de queima e ativar os processos anti-inflamatórios naturais do corpo? Olha que coisa interessante. Com uma quantidade bem reduzida de gorduras saudáveis, 2,8 gramas, uma quantidade expressiva de fibras pré-bióticas, 6,3 gramas, quando você prepara o shake com esses produtos, uma quantidade limitada de calorias, uma refeição de 600 calorias, que é o normal de um café da manhã, um almoço e um jantar, no nosso padrão alimentar, você vai substituir por uma refeição em torno de 200 calorias. Então, você vai criar uma deficiência calórica, mas um aumento da quantidade de nutrientes que você está ingerindo, porque não tem só proteínas, carboidratos, gorduras e fibras, também tem micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, você vai aumentar a quantidade de nutrição, diminuir a caloria e criar um balanço entre proteína e carboidrato favorável ao metabolismo em modo de queima e ao processo natural anti-inflamatório. Então, aqui, para resumir, alta densidade nutricional, que é a elevada quantidade de nutrientes essenciais por caloria consumida. É muito difícil, através da alimentação, você conseguir a quantidade de nutrientes por caloria que nós temos no shake. Déficit calórico, quando você substitui de 1 a 2 refeições, você vai ingerir menos caloria do que você precisa e do que você normalmente ingere naquela refeição. E, finalmente, um aporte adequado de proteínas completas para garantir um controle de apetite, mais saciedade ao longo do dia, ativação metabólica e proteção da massa magra. Agora, vamos aqui a algumas dicas para a gente fechar a nossa apresentação sobre os alimentos anti-inflamatórios que combatem esse processo. Se você está procurando um plano alimentar que siga de perto os princípios da alimentação anti-inflamatória, considere a dieta mediterrânea, que vocês também já me ouviram falar sobre ela em outras aulas. É rica em frutas, vegetais, nozes, grãos integrais, peixes e óleos saudáveis. Muitos estudos sugerem que o consumo de um padrão alimentar anti-inflamatório como a dieta mediterrânea pode contribuir para a prevenção e tratamento da obesidade e de outras doenças metabólicas relacionadas com a inflamação crônica. Então, esse padrão de alimentação é cientificamente o mais poderoso com processos anti-inflamatórios
também. Então, dentro de um artigo científico que eu li preparando essa aula, eu traduzi esse gráfico e fiz essa montagem para vocês. Os principais componentes do padrão alimentar mediterrâneo, seu impacto no estresse oxidativo, ou seja, na diminuição dos radicais livres, e no estado inflamatório, portanto, promovendo anti-inflamação. Então, aqui temos os alimentos, que já descrevemos, os compostos bioativos que vêm junto com esses alimentos, como os polifenóis, os ácidos graxos ômega 3, vitamina D, E e fibras alimentares. Isso vai promover diminuição na produção de radicais livres, pela presença das moléculas antioxidantes e anti-inflamatórias, vai diminuir o acúmulo de gordura corpórea e, portanto, vai diminuir a inflamação crônica sistêmica. E é um padrão alimentar extremamente saboroso. As doenças inflamatórias crônicas e os polifenóis do chá verde. Agora vamos destacar alguns elementos que fornecem fitoquímicos poderosos com propriedades comprovadas anti-inflamatórias. Então, o chá é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo, é considerada a segunda bebida mais consumida depois da água. Existe há mais de 10 mil anos na cultura de determinados povos, principalmente na Ásia, e os seus polifenóis mostraram inúmeras aplicações, incluindo aumentar nossas defesas antioxidantes naturais e proteção contra a inflamação crônica. Então, o consumo de chá verde ele é associado à redução dos riscos de doença cardiovascular, mortalidade de todas as causas, especialmente entre aqueles que bebem regularmente. Esse é o nosso Herbal Concentrate, que tem como ingrediente principal o chá verde, o chá preto, e que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Aqui agora, as dicas finais falando sobre as relações entre ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 na nossa alimentação. O que ocorre na alimentação, principalmente moderna, dos grandes centros urbanos, sobretudo no Ocidente? Há um desequilíbrio na alimentação a favor dos ácidos graxos ômega 6, que leva ao aumento dos processos inflamatórios, coagulação e o crescimento das células adiposas e cancerosas. Dê uma olhada aqui nesse gráfico que está ilustrado aqui no slide, que vocês estão vendo aqui a balança desequilibrada. Então, excesso de consumo de óleos vegetais, como milho e girassol, óleos hidrogenados, como margarinas, gorduras trans, carnes vermelhas, laticínios e ovos não orgânicos, consumidos em exagero, exacerba a ingestão de ácidos graxos ômega 6. E isso cria uma balança desequilibrada. Do outro lado, nós temos legumes verdes, sementes de linhaça, óleo de linhaça, nozes, peixes e algumas carnes, laticínios e ovos orgânicos, onde os animais que fornecem esses alimentos não são criados em cativeiro, são criados em ambientes naturais. E aí tende a produzir alimentos mais saudáveis. Isso aumenta a nossa ingestão de ácidos graxos ômega 3, que cria esse equilíbrio mais favorável ao processo anti-inflamatório. Aqui estão os valores recomendados das razões entre os ácidos graxos na dieta, de acordo com países e instituições. Então, vocês estão vendo que lá no final nós temos a FAO e a OMS estabelecendo uma relação ômega 6, ômega 3 de 5:1, que já seria considerado bastante equilibrado para promover essa reação anti-inflamatória que nos protege. Então, a inflamação crônica ou descontrolada, ela contribui para uma série de doenças humanas, como nós já vimos até agora, e os ácidos graxos ômega 3, principalmente o EPA e o DHA, que são encontrados em peixes oleosos e em alguns suplementos de óleos de peixe, atuam como poderosos anti-inflamatórios, regulando uma infinidade de tipos de células e de mediadores químicos, principalmente os eicosanoides que vocês foram apresentados na aula de hoje. Esse artigo eu li hoje, tive acesso hoje e fiz já um resumo para vocês. Aqui dizendo, o ômega 3 na resolução dos processos inflamatórios. Então, as doenças inflamatórias têm papel importante na saúde pública, já que estão relacionadas com a redução da qualidade de vida e altos custos para o sistema de saúde, devido às doenças crônico-degenerativas que podem ser evitadas. Então, as resolvinas, protectinas e maresinas, que são os eicosanoides produzidos a partir do ômega 3, têm um poder anti-inflamatório que nós devemos considerar. Então,
Onde buscar ômega 3? Nós sabemos que tem alguns vegetais que têm ômega 3, mas que não têm o poder do EPA e do DHA. Esse EPA e DHA, eles são provenientes dos peixes de águas geladas e profundas que, infelizmente, não estão presentes na nossa dieta na quantidade que nós precisamos para obter o ômega 3 a partir somente da alimentação. Por isso que é importante você considerar a ingestão de suplementos de ômega 3 como o nosso Herbalife Line, para você ter esse equilíbrio a seu favor. Então, aqui nós estamos concluindo, falando sobre a nossa filosofia de nutrição global. Para você desfrutar de um bem-estar ideal, nós acreditamos que você deve adotar um estilo de vida ativo e saudável que inclua todas essas áreas. Observe primeiro a proporção dos macronutrientes, que não só vai gerar uma alimentação com calorias controladas, extremamente saborosa, mas metabolicamente correta, porque vai estimular a produção daqueles dois hormônios, favorecendo mais glucagon do que insulina. Então, a dica aqui é 40% da caloria proveniente de carboidratos, 30% de proteínas e 30% de gorduras, principalmente gorduras saudáveis que forneçam ômega 3. Esses carboidratos devem ser o mais próximo possível das suas fontes naturais, portanto, carboidratos integrais que tragam junto com eles fibras e fitonutrientes, fitoquímicos, e, além disso, incluir esses outros fatores, como alimentação colorida, que traga fitonutrientes, prática regular de exercícios físicos, suplementação de multivitaminas e minerais, hidratação adequada e fechando o ciclo com o descanso, o sono de qualidade, para que você possa ter realmente os melhores efeitos da prática regular desse que nós chamamos de filosofia de nutrição global da Herbalife Nutrition. E aqui eu queria, o último slide, mostrar para vocês a nossa receita, o shake predileto de desjejum aqui em casa. Então, são os 3 produtos que nós já mostramos outrora. O nosso shake de café da manhã predileto é o shake sabor chocolate cremoso, chocolate sensation, melhor falando, com o pó de proteína e com o Nutrev. Fica gostosíssimo, a gente põe um pouco de banana. Então, você prepara uma bananada e adiciona os produtos para transformá-lo numa refeição completa, com baixa caloria, com alta densidade nutricional e com as melhores proteínas, e nós acrescentamos esses 4 fatores que são tanto termogênicos como são anti-inflamatórios naturais, que é o cacau puro, que é a canela pura, que é o café solúvel intenso e um pouco de gengibre. Isso fica um sabor de um cappuccino exótico, vocês merecem experimentar, e que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde e para o nosso metabolismo, como nós concluímos aqui nesta aula de hoje. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês. O médico do futuro não receitará medicamentos, mas fará com que seus pacientes se interessem pelo cuidado da estrutura humana e por uma dieta adequada e pela causa e prevenção das doenças. Thomas Edison falou isso no seu tempo. Um outro grande visionário que nós temos muito respeito. E aqui eu me despeço de vocês falando sobre o nosso convite. Nós somos dirigidos por uma missão, que é tornar esse mundo mais saudável, próspero e feliz. Nós somos orientados por uma visão, que é sermos a empresa de nutrição e estilo de vida mais confiável do mundo, baseada no sucesso dos seus distribuidores e nos resultados dos nossos clientes. Somos apoiados pela ciência de ponta e somos inspirados pelos nossos resultados. Amigos, aqui nós concluímos o nosso momento saudável e desejamos a todos saúde e sucesso, que vocês tenham uma vida abundante, uma vida saudável, e que possam viver não só mais tempo, mas com mais qualidade. Compartilhem essas informações com as pessoas que vocês amam. Parabéns pela presença de cada um. Muito boa noite. Saúde.